Lúcifer, o nome que evoca diferentes imagens. Entre as mais comuns, sendo um demônio, um anjo que se rebelou e caiu em desgraça, uma figura que tenta os humanos ao pecado, representante direto de um dos 7 pecados capitais ou mortais, o orgulho, uma figura tão notória e poderosa que de formas similares é citado em todas as crenças e religiões. Mas aí fica a pergunta: quem criou o inferno? Nossa história, a verdadeira, começa no ano 1265, na República de Florença, atual Itália, com o nascimento de um menino em uma data indefinida, porém com certeza, no signo de Gêmeos. Esta criança influenciaria a política de sua época e revolucionaria a literatura, a poesia e a filosofia e todas as religiões para a eternidade. Seu nome: Durante di Alighiero degli Alighieri, ou apenas Dante Alighieri. A Europa já havia se tornado um continente predominantemente católico no século XIII. Porém, havia ainda uma diversidade de opiniões e muitos livros diferentes dados como proféticos. Não existia ainda o conceito de Bíblia única, pois esta seria decidida apenas 300 anos mais tarde com a criação da Bíblia Vulgata. As Bíblias, então, chamadas de Bíblias primitivas, tinham diversas diferenças entre elas, mudavam seus conteúdos, histórias e muitas vezes alteradas para benefício de um líder local. Uma característica da maioria das Bíblias primitivas era o texto brando, trabalhando muito a linguagem simbólica e profética, sem muitos detalhes ou explicações, deixando sempre aberta oportunidades para diversas interpretações diferentes. O livro do Apocalipse é um livro muito controverso desde seu nome, pois em nosso idioma foi traduzido como Apocalipse, mas na grande maioria ele é conhecido como o Livro da Revelação. Este livro foi escrito 100 anos depois de Cristo e assumido como um livro profético 400 anos mais tarde, já no século V. Fatos. Estes livros primitivos não detalhavam Lúcifer e o inferno. Focavam mais no exemplo de boas maneiras e o jeito certo de bem viver. E algumas histórias de maldades humanas que seriam intoleráveis para Deus, mas eles não falavam em punição. E foi neste cenário que o menino Dante cresceu, tornou-se um adulto já no século XIV. Político, escritor e poeta, Dante escreveu muitos livros, mas um em especial mudaria o mundo e seria então a pedra fundamental para o que hoje conhecemos como inferno. Dante provavelmente foi educado em casa, não há registros de sua escolaridade, e assumidamente tornou-se um apaixonado por epopeias gregas e outras literaturas da antiguidade clássica. Era declaradamente fã de Virgílio, escritor de Eneida, entre outros famosos como Horácio, Ovídio, Cícero e Sêneca. Fontes não oficiais e relatos de seu filho Jacopo Alighieri contam que Dante, em sonhos, fazia viagens acompanhado por seus heróis literários a mundos jamais imaginados, e que seus acompanhantes o mostravam e explicavam como o lado divino da vida funcionava. Oficialmente, o trabalho de Dante é dado como profético, sem explicações de como o processo aconteceu. Dante então lançaria uma trilogia, e esta obra foi batizada de Comédia. Na época, a classificação de uma obra era relacionada ao final da história. Se acabasse de forma ruim, era uma tragédia. Se tratasse de amor, era um romance. E como seria então o antônimo ou o contrário de uma tragédia, caso a história acabasse bem? No italiano vulgar medieval, o contrário de tragédia era comédia, mesmo não tendo graça alguma. No primeiro livro da trilogia, O Inferno, Dante conta sobre sua viagem, acompanhado por Virgílio até as camadas mais profundas e sórdidas da vida espiritual. Explica com uma fantástica riqueza de detalhes o ambiente e tudo o que via. Explicou também a teoria da esfera armilar
explicando que a Terra está no meio de uma sucessão concêntrica de círculos e que o meridiano onde hoje encontra-se Jerusalém foi o ponto exato da queda de Lúcifer do céu, formando então na Terra um portal direto ao inferno. Dante e Virgílio viajam por estes portais através do rio Aqueronte, no qual se encontra Caronte, o barqueiro que faz a travessia das almas. Metáfora esta antiga registrada inclusive na cultura egípcia, porém com outros nomes. Durante sua jornada, Dante encontra também Homero, escritor de Ilíada e Odisseia. E sua viagem passa ricos detalhes sobre os círculos como andares, encontrando demônios, monstros, pecadores e inclusive no último círculo ou andar encontrando os maiores traidores da época, Brutus, Cássio Longino e Judas, juntos com Lúcifer. Este livro fundamenta o inferno com detalhes e afirma que quanto mais profundo, piores são os pecados encontrados. Sempre rico em elementos cênicos como fogo, lodo, lama, fumaça, fagulhas e tudo o que podemos imaginar do inferno. A associação do fogo ao inferno veio da própria Bíblia anteriormente, que em uma passagem afirma que certos pecados só podem ser purgados pelo fogo. Afirmação esta que levaria a Igreja Católica a queimar bruxas séculos depois, pois bruxaria seria um mal apenas purgado do mundo pelo fogo. No segundo livro, O Purgatório, Dante e Virgílio vão ao local intermediário entre o inferno e o paraíso. Lá, Virgílio explica que as almas pecadoras assistem às punições de outras almas que pecaram mais intensamente e foram submetidas diretamente ao inferno. Contam sobre a subida da Ilha Montanha, que possui 7 andares, cada um relacionado com os 7 pecados capitais ou mortais. No terceiro livro, O Paraíso, Dante despede-se de Virgílio, pois este em vida foi pagão e não tem acesso ao paraíso. Dante então navega mais uma vez, agora no rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Irã, até chegar na porta do paraíso. Lá ele é acompanhado por seu amor platônico Beatriz, e ela o acompanha pelas 9 esferas do paraíso e explica sua relação com os astros, corpos celestes e Deus. Até um encontro com a Virgem Maria acontece, a certa distância, e Dante termina explicando que as almas dos crentes formam pétalas em uma grande rosa, onde encontra-se a Santíssima Trindade no centro. Beatriz se despede para juntar-se a esta rosa, quando então São Bernardo reza, pedindo a Deus e à Virgem Maria para concederem a compreensão além das capacidades humanas a Dante. Deus surge em forma de 3 círculos, porém, como Dante afirma no final, não é um voo para as minhas asas. Esta obra completa recebe hoje o título de obra-prima da humanidade, sendo O Inferno o livro mais famoso, conhecido mundialmente como O Inferno de Dante. Os 3 livros são estruturados da mesma forma matemática, com poemas divididos em 33 cantos cada e uma introdução, sendo 100 no total. São 14.233 versos rimados, formando a estrutura que hoje é chamada de tercetos dantescos. Você já ouviu alguém se referir a algo muito grande e complexo como aquilo é dantesco? Pois é, agora já sabe de onde veio. A obra completa chamava-se Comédia, porém 200 anos depois, mais ou menos, ela foi considerada referência profética, assumida como ponto fundamental de revisão de toda a citação do mal na Bíblia. A partir de então, a obra passou a ser impressa com o nome de A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Isso influenciaria toda a citação de punições referentes a pecados, exemplificaria a ação do mal e criaria assim a base de um período muito obscuro na religião, pois colocaria o Divino Criador como alguém punitivo, severo e até vingativo. Muitos atos terríveis aconteceram após o inferno ser oficialmente formatado. Inclusive, um período enorme da política do medo foi aplicada no mundo. Não acredito, de forma alguma, que Dante previa isso. Sua intenção foi informar e relatar o que viu através de uma linguagem riquíssima.
mas infelizmente sua criação acabou gerando um largo período de terror religioso. Então, se alguém me perguntar quem criou o inferno, eu direi Dante, com certeza.